J ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso. Saque do FGTS, adesão ao saque aniversário, começou hoje em todo o país. Senado deve votar reforma da Previdência em primeiro turno nesta terça-feira. Ministério Público denuncia 6 pessoas pelo desabamento de prédio no Largo do Paissandu. Prefeitura de Santo André fará melhorias em pronto atendimento na Vila Luzita. Postos da SP Trans têm filas em último dia de uso do bilhete único comum com crédito acima de R$ 43. Campanha do Brinquedo abre as comemorações pelo mês das crianças em São Bernardo do Campo. Ainda em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando faz vistorias e diz que a cidade está preparada para as chuvas de verão. Prefeitura lança edital para criar o 3º Hospital Veterinário Público de São Paulo. Cerca de 80% dos aposentados da região voltam ao mercado de trabalho. E, por fim, fique por dentro de todos os detalhes do tempo em toda a região. Terça-feira, 1º de outubro de 2019. Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora as mais importantes notícias na segunda edição do J+ ABC de hoje. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda edição do J+ ABC. Já estamos quase finalizando o primeiro dia do mês de outubro, mas claro que estamos firmes, sempre levando todas as informações de toda a região do Grande ABC e também da capital. Começamos o editorial falando sobre dinheiro, um assunto que todo mundo gosta ou que todo mundo precisa. O saque aniversário do FGTS começa só em abril de 2020, mas a adesão ao saque começou hoje, sabia? Quem preparou uma reportagem inicial contando todos os detalhes foi o nosso repórter Vinícius Redaelli, e a gente confere agora. Trabalhadores que tiverem interesse em aderir ao saque aniversário do FGTS deverão começar a comunicar à Caixa Econômica Federal a partir de hoje, 1º de outubro. O banco disponibilizou o aplicativo do FGTS e a página do site Caixa para agirem como canais de atendimento para que o trabalhador com conta do FGTS ativa ou inativa realize a opção do saque. O saque aniversário começa em abril do ano que vem. Por essa modalidade, o trabalhador poderá fazer retiradas anuais das contas do Fundo de Garantia de acordo com o mês em que nasceu. E a partir de 2021, o saque ocorrerá no mês de nascimento do trabalhador. Ao optar pelo saque aniversário, o trabalhador deverá escolher a data em que deseja receber o valor, no 1º ou no 10º dia de mês do seu aniversário. A diferença é que, ao optar pelo 10º dia, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e a atualização monetária do mês de saque. É isso aí, pessoal. Ter um dinheirinho extra sempre faz bem, né? Não faz mal para ninguém. Então, já procura os seus direitos e vá até uma agência da Caixa para que os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos no Banco do Brasil e veja certinho como adquirir o benefício. Agora, mudando de assunto, eu quero falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. O Senado deve votar a reforma da Previdência em primeiro turno hoje. Mas antes de ir ao plenário, o texto será analisado pela Constituição e Justiça, pela comissão, que vai trazer todos os detalhes para a gente de como será essa votação, é o Vinícius Pazini. Então vamos conferir. A votação em primeiro turno do texto principal da reforma da Previdência está prevista para o fim da tarde de hoje no Senado. Antes de ir ao plenário, contudo, a proposta da emenda à Constituição terá de ser analisada pela Comissão de Constituição e de Justiça da Casa. A discussão deve se estender até o meio da tarde. O texto altera as regras para o acesso das aposentadorias e a economia prevista com a proposta é de 870 milhões em 10 anos. Entre outros pontos, o texto estabelece idades mínimas de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Para ser aprovado em plenário,
A proposta precisa de votos favoráveis de pelo menos 49 senadores. Se for aprovado em primeiro turno, o texto ainda terá de passar por uma segunda votação, que pode ocorrer na próxima semana. Hoje, o plenário deve votar o primeiro texto base e depois analisar os destaques, sugestões de alteração no conteúdo da reforma. O calendário estabelecido por líderes partidários no Senado previa votar o texto da reforma em plenário, em primeiro turno, no dia 24 de setembro, mas a análise da PEC foi adiada 2 vezes na semana passada. Na última terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Congresso para análise dos vetos presidenciais, entre os quais os vetos dos textos sobre o abuso de autoridade. Com isso, a votação foi transferida para quarta-feira. Mesmo com os adiamentos, Davi Alcolumbre diz que a votação da PEC principal da reforma estará concluída na primeira quinzena de outubro. Ou seja, para os senadores, mudanças, se necessárias, devem ser feitas por meio de outra proposta que tem sido chamada aí de PEC paralela. O texto paralelo facilita a adesão de estados e municípios às regras previdenciárias previstas na PEC principal. Depois da análise na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o texto seguirá para o plenário, o que está ocorrendo na tarde de hoje. E amanhã você confere todos os detalhes. Vamos esperar e ver como será essa votação. Agora vamos falar sobre a capital paulista. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra 6 pessoas envolvidas no incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, que deixou 7 moradores mortos e 2 desaparecidos. Para você ficar sabendo mais detalhes sobre esse assunto, a nossa repórter Jéssica Ivanov preparou uma reportagem completa e a gente confere agora. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra 6 pessoas envolvidas no incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, que deixou 7 moradores mortos e 2 desaparecidos na madrugada de 1º de maio de 2018, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Elas poderão responder por homicídios culposos. Segundo a promotoria, entre os 6 denunciados estão coordenadores do Movimento Social de Luta por Moradia e engenheiros ligados à administração municipal de São Paulo. A decisão é da promotora de justiça Luciana André Jordão Dias. De acordo com ela, todos colaboraram com omissão e negligência para a tragédia, que matou 7 vítimas e deixou 2 feridos, além de vários desabrigados. Ainda de acordo com denúncia, os líderes do MSLM expuseram a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outras pessoas ao cobrar e receber contribuições financeiras das vítimas e demais moradores do local. A justificativa era a de que o dinheiro seria usado em reparos e obras de manutenção do edifício. Porém, as melhorias no prédio, que servia de moradia popular, não foram realizadas. De acordo com o relatório final da investigação, 3 coordenadores da ocupação irregular foram responsabilizados criminalmente por suspeita de não tomarem medidas de segurança para evitar o risco de incêndio. Ainda segundo a denúncia, a promotoria disse que, aspas, os moradores da invasão passaram a jogar lixo no fosso do elevador, cozinhar com álcool e utilizar botijões de gás no interior das separações, aumentando o risco de incêndio que já existia. Feche aspas, ponto. Agora mudando de assunto e indo para a região do Grande ABC, onde nós estamos sediados, mais precisamente em Santo André, a Vila Luzita receberá um belo upgrade, uma melhoria em sua base de saúde. Para você saber mais sobre essa melhoria, quem preparou uma reportagem contando os detalhes foi o nosso repórter Matias Gaudi. E a gente confere. A Prefeitura de Santo André deu início ontem às obras de adaptação e revitalização que vão transformar o PA da Vila Luzita em uma UPA. O equipamento não será fechado durante as intervenções, mas os setores vermelho e amarelo serão temporariamente desativados. Pacientes que necessitarem da internação serão transferidos para outras unidades, como as UPAs da Perimetral e do Jardim Santo André. A administração vai investir R$5 milhões nas reformas. Após a conclusão das intervenções, que deve durar mais ou menos 8 meses, o equipamento será credenciado junto ao Ministério da Saúde para receber os recursos de custeio. Durante a assinatura da ordem de início de obras, o prefeito Paulo Serra afirmou que há pelo menos 10 anos havia uma promessa de uma transformação do pronto atendimento em uma UPA, mas que as tratativas junto ao Ministério da Saúde não haviam avançado. A transformação do PA da Vila Luzita, que é onde a gente está aqui ela era a sala amarela, numa UPA porte 3, no mesmo padrão
da UPA Perimetral, da UPA Bangu, no padrão Quali Saúde. Uma obra muito aguardada, você morador aqui dessa região sabe o quanto é importante a transformação dessa obra. Quando estiver pronta, a UPA deverá atender entre 21 mil e 22 mil pessoas por mês. Haverá um aumento no número de profissionais. A UPA tipo 3 conta com 9 médicos atuando 24 horas. Os consultórios e a inclusão de atendimento odontológico de urgência também serão expandidos. O hospital foi orçado em 7,5 milhões, que serão bancados pelo governo federal com contrapartida de 600 mil da prefeitura. Precisamos mesmo melhorar os equipamentos de saúde porque às vezes, ou na maioria das vezes, a situação está hipercrítica. A iniciativa de reformar e revitalizar é muito legal. Parabéns ao prefeito Paulo Serra pela iniciativa. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Já estamos na segunda edição do J Mais ABC e na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. Cerca de 80% dos aposentados da região voltam ao mercado de trabalho. Campanha do Brinquedo abre as comemorações pelo mês das crianças em São Bernardo do Campo. E ainda em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando faz vistorias e diz que a cidade está preparada para as chuvas de verão. E muito mais. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco, então não saia daí. Pronto, já estamos de volta com o J Mais ABC, segunda edição de hoje, e dando continuidade ao editorial. Nós vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram, que agitaram as cidades do ABC nesta terça-feira. Hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. No dia 15 de outubro, terça-feira, a partir das 19 horas, o Senac São Bernardo recebe mais uma edição da Sala de Educadores, uma iniciativa gratuita que estimula debates e a troca de experiências com profissionais da área de educação em todas as unidades da rede Senac São Paulo. O tema de 2019 é diversidade, caminhos para uma educação com todos e para todos. As forças de segurança de São Caetano realizaram a Operação Direção Segura integrada em parceria com o Detran São Paulo e a unidade São Caetano do Detran, na noite de sexta-feira, agora 27/9. A operação contou com cerca de 100 agentes de segurança, além de representantes das secretarias de segurança e também mobilidade urbana. E ainda acontece nesta terça-feira, dia 1º, a quarta etapa do ciclo de debates, o ABC da Indústria 4.0, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A atividade será realizada na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em Diadema. Mauá escolhe os 15 novos conselheiros tutelares em 6 de outubro, domingo, com posse prevista a partir de 10 de janeiro de 2020. Essa é uma das etapas do processo seletivo realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após uma prova feita pelos interessados em integrar o Conselho Tutelar Municipal. A equipe feminina de handebol de Ribeirão Pires entrou mais uma vez nas quadras pela Liga Paulistana. A partida foi disputada no ginásio de esportes do Camilópolis, com vitória ribeirão pirense de 26-16 contra o time do Diabola de São Paulo. Com esses resultados, o time feminino de handebol segue invicto na Liga Paulista. E, para encerrar, Santo André vai participar nesta semana da 5ª edição dos Diálogos sobre a Água, evento realizado em Madrid, na Espanha. Na oportunidade, o prefeito Paulo Serra vai apresentar um dos principais projetos da cidade no combate às enchentes, o Piscinão, que será construído no Parque da Juventude Ana Brandão. Muito bem, este foi o nosso Giro de Notícias desta terça-feira. Você pode acompanhar mais informações no Facebook da TV Mais, que é fácil, simples, é só colocar TV Mais ABC, o mais por extenso, MAIS. Ou rever as matérias no nosso canal do YouTube, que também é fácil, é só colocar TV Mais ABC /vídeos. Vamos falar de trabalho?
Olha que dado interessante, cerca de 80% dos aposentados da região estão voltando para o mercado de trabalho aqui na nossa região, repito. Quer saber mais? Então vamos acompanhar a reportagem do Vinícius Redaelli. O número de aposentados que permaneceram ou voltaram ao mercado de trabalho para complementar a renda gerada pelo benefício do INSS aumentou em 2019. Cerca de 80% daqueles que se aposentaram na região seguem trabalhando. Há um ano, este número era de 60%. A estimativa é da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Dados do INSS mostram que em julho, conforme dados mais recentes disponibilizados, haviam cerca de 350 mil aposentados nas 7 cidades. Desse número, 283.600 seguem trabalhando. Em média, o valor da aposentadoria deles é de R$ 1.937, o que corresponde a pouco menos do que 2 salários mínimos. Existem mais de 330 mil pessoas acima dos 60 anos no Grande ABC. O número de idosos que seguem trabalhando corresponde a aproximadamente 85% do total deste número, segundo o estudo da Fundação SEAD. O único probleminha é que esses idosos não estão voltando ao trabalho para agilizar as sinapses, para se distrair, para não ficar em casa discutindo com a primeira-dama. Não. Eles estão voltando por pura necessidade. Estão lutando ainda após a aposentadoria pelo orçamento doméstico. Isso daí é que é triste, é muito triste. Agora falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, já estamos no mês da criança. Viva outubro, sempre é um mês muito feliz, não é mesmo? E São Bernardo, como sempre, não perde a chance de fazer sempre coisas maravilhosas. Para você saber todos os detalhes sobre o mês da criança de São Bernardo, o repórter Matias Galdi preparou uma reportagem completa e a gente confere. A atual gestão de São Bernardo, por meio do Fundo de Solidariedade, tem avançado nas questões sociais e priorizado iniciativas que promovam mais conscientização para todos sobre a coletividade, cidadania e qualidade de vida, especialmente entre as entidades assistidas pelo Fundo de Solidariedade, voltadas ao bem-estar e promoção social. Entre essas iniciativas está a Campanha do Brinquedo, que tem atraído a atenção do empresário na região, está entre as mais aguardadas pelas famílias, e em especial as crianças atendidas neste mês. A campanha, que chega à sua 4ª edição, evoluiu e agora destaca uma intensa programação com 63 ações diferentes, para as quais reúnem o apoio de 34 companhias diferentes na região. Um dos momentos mais aguardados está na entrega dos brinquedos, que desta vez ocorrerá em 34 entidades assistidas pelo Fundo Social, atingindo a marca de mais de 4.600 crianças atendidas, um crescimento de 47% em comparação ao ano passado. O sorriso no rosto de uma criança é uma das coisas mais puras que existem nesse mundo, vamos falar a verdade. Então sempre vale a pena fazer um esforço para proporcionarmos isso. Já que estamos falando de São Bernardo do Campo, vejam só, com a intuito de prevenção, especialmente aqueles que sofreram com as fortes chuvas de 10 e 11 de março, o prefeito da cidade, o senhor Orlando Morando, fez vistoria na tarde de ontem na estação elevatória da Vila Vivaldi, localizada em um dos bairros mais atingidos pela enchente. Na ocasião, o chefe do executivo esteve acompanhado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, o senhor Marcelo Lima, e também do secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Luciano Weber. Ele preparou um vídeo falando sobre isso e a gente confere agora. Vamos lá. Você está vendo 2 grupos geradores, o mesmo equipamento que tem aqui, nós temos nas outras estações elevatórias. Eu vim aqui fazer uma vistoria, o André Marzola, que é o nosso diretor responsável pela drenagem, qual é a avaliação que nós temos hoje, finalizando o mês de setembro, qual é a tranquilidade que eu posso passar aos moradores. Nós tivemos uma forte enchente na cidade em março. Dá para deixar as pessoas tranquilas? Sim, pode ficar tranquilo. Todas as bombas foram revisadas, todos os painéis, geradores, tudo revisado, está tudo 100% para essa entrada do verão. Marcelo, as bombas aqui nessa elevatória são 6 bombas. 6 bombas. Todas funcionando, todas testadas. E isso ocorre em todas as elevatórias? Em todas as elevatórias. Nós estamos fazendo um trabalho de precaução, de prevenção. É óbvio que se tivermos chuvas, como foi a de março, naquele volume, o piscinão transbordou, a elevatória transbordou, dentro de uma recorrência esperada, e agora com o piscinão do Paço Municipal funcionando, a nossa previsão é de não termos enchente e poder passar o período das chuvas com tranquilidade.
A mudança do protocolo foi instituída pela Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pelos equipamentos de combate às enchentes, para que nenhum deles deixe de ser acionados por falta de fornecimento de energia elétrica, como o que ocorreu com as 2 bombas da elevatório da Vila Helena. Por causa disso, não houve o acionamento automático dos equipamentos e foi um dos fatores que contribuíram para a inundação da Vila Vivaldi. Lembrando que neste período, São Bernardo recebeu o volume de chuvas de 177 milímetros, o total esperado para aquele mês. Muito bem, está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, segunda edição. Na volta você confere os seguintes assuntos. Prefeitura lança edital para criar o 3º Hospital Veterinário Público de São Paulo. Postos do SP Trans têm filas em último dia de uso do bilhete único comum com crédito acima de R$ 43. E fique por dentro de todos os detalhes do tempo em toda a região. E outras notícias em destaque, claro. O J Mais segunda edição volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então, não saia daí, até já. Pronto, já estamos de volta com a parte final do J Mais ABC de hoje. Pessoal, hoje está calor, né? O sol voltou com tudo na região, graças ao bom Deus. Chegamos hoje com máximas de 30 graus na região. Agora, será que o tempo vai continuar assim amanhã, quarta? Então, sem perder tempo, vamos conferir como fica a previsão para amanhã em toda a região do Grande ABC. Vamos lá. A previsão para esta quarta-feira em toda a região do Grande ABC é a seguinte: Santo André e São Bernardo do Campo terão máxima de 32 graus com 18 de mínima. Já em Mauá e Ribeirão Pires, a máxima será de 31 e a mínima de 17 graus. Diadema terá máxima de 32 graus e mínima de 17. Já em Rio Grande da Serra, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 17. Em São Caetano do Sul e na capital, a máxima será de 33 graus com 18 de mínima. Ó, solzinho brilhando em todas as cidades. Pessoal, a temperatura vai aumentar mesmo. Então se prepare, já passe um protetor solar. Olha que exagero, porque passará dos 30 graus. Não, tem que passar mesmo. Olha que notícia boa também. A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem o lançamento de um edital para a criação do 3º Hospital Veterinário Público na cidade, que deve realizar mais de 60 mil novos atendimentos de animais por ano na Zona Sul. Então, para saber mais detalhes, a nossa repórter Jéssica Ivanov preparou uma reportagem completa e a gente confere neste exato momento. Atualmente, São Paulo conta com 2 hospitais públicos que são administrados pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, com repasse de verba mensal da Prefeitura de R$ 900 mil. Um deles fica na Zona Norte e outro na Zona Leste. No geral, as pessoas elogiam a qualidade do atendimento, mas reclamam da espera e da falta de vagas. Os donos dos animais acabam passando a noite na fila para conseguir uma senha. Segundo a gestão Bruno Covas, o objetivo da inauguração do novo hospital é desafogar os hospitais já existentes e diminuir a espera pelo atendimento. O serviço é exclusivo para os moradores da capital e prioriza pessoas de baixa renda assistidas por programas sociais. Os hospitais oferecem 9 especialidades: clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia. Boa notícia, né? Tomara que a construção saia do papel. Muitas vezes queremos levar o nosso animal de estimação no veterinário, mas não temos dinheiro, às vezes não tem tempo, às vezes não tem as duas coisas. E mais um hospital veterinário vai ajudar muito os pets da vida, viu? Que são verdadeiros amigos fiéis e para sempre. Hoje, no Dia Internacional do Idoso, um dado preocupante chama a atenção em São Paulo. O número de mortes de idosos por queda aumentou 421% de 2000 a 2016 no estado. O que está acontecendo? Segundo dados da ONG Liga Solidária, foram registradas 644 mortes em 2000 contra mais de 3 mil em 2016. No mesmo período, o crescimento populacional foi bem menor no estado, foi de 80%. Em 1980, os idosos representavam 6,2% da população da cidade de São Paulo. Hoje, eles já são 15%. Pelas 3 principais causas de queda dos idosos são diminuição da visão, fraqueza muscular
e alterações no equilíbrio. Eu ainda acrescentaria falta de prestar atenção também no que está fazendo. Uso de bebidas alcoólicas e medicamentos sedativos também são fatores de risco. É importante cuidar do ambiente por onde o idoso circula para prevenir acidentes, às vezes fatais. Às vezes a pessoa morre no banheiro. A simples retirada de tapetes do quarto, por exemplo, pode evitar uma queda, não resta a menor dúvida. Antes de encerrarmos o J mais ABC de hoje, vamos falar sobre a capital paulista. Vejam só. Postos da SP Trans espalhados pela cidade de São Paulo tiveram fila ontem o dia inteirinho, dia em que terminou o prazo para a transferência de créditos de bilhete único comum sem identificação emitido antes de 2014. Quem acompanhou e preparou uma reportagem completa contando todos os detalhes foi de novo o Vinícius Pazini. E a gente confere. Vamos lá, Vinícius. Postos da SP Trans espalhados pela cidade de São Paulo tiveram filas ontem, dia em que termina o prazo para a transferência de crédito de bilhete único comum sem identificação emitidos antes de 2014. Segundo a SP Trans, a cidade de São Paulo tem cerca de 7 mil bilhetes únicos comuns com mais de R$ 43 de crédito. Caso o valor não seja utilizado ou não foi transferido até ontem, ele será bloqueado e só poderá ser liberado depois de o passageiro adquirir o cartão personalizado com nome e foto. A SP Trans alegou que a medida é necessária para combater fraudes no sistema. Ainda segundo a empresa, o bloqueio será apenas para os créditos do tipo comum. Caso o usuário tenha créditos na modalidade Vale Transporte, poderá continuar utilizando o bilhete normalmente. Os usuários que tiverem créditos comuns acima de R$ 43 que se cadastraram ontem no site do bilhete único terão um prazo de até 72 horas para comparecer até um posto da SP Trans para retirar o novo cartão. Neste caso, o valor excedente será transferido gratuitamente para o novo bilhete único. Inicialmente, uma portaria publicada em abril para regulamentar as novas regras do bilhete único previa que o crédito dos cartões antigos venceria em 1º de junho. Muito bem, com todas essas notícias, a segunda edição do J mais ABC desta terça-feira, dia 1º de outubro de 2019, dia do idoso e dia mundial do vendedor. Amanhã, ao 12h30, eu estarei aqui de volta, se Deus quiser. Claro que você confere as principais notícias em primeiríssima mão de toda a região. Lembrando que você que quer rever esta edição, a reprise acontece às 23h30 para quem vai dormir tarde e 6h30 da matina para quem acorda cedo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook TV Mais ABC. Uma boa noite a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue agora com a nossa programação de ofertas espetaculares. Tchau, fique com Deus e queiram aceitar os nossos respeitos.